Tem um outro projeto que é bastante interessante, que é o projeto Carbono Florestal Suruí, que é o primeiro não, tem outros projetos indígenas acontecendo, mas ele é um projeto bastante interessante, porque ele é, na verdade, resultado de um processo de construção dos próprios Paiter Suruí, que já vem desenvolvendo atividades relacionadas à conservação florestal e à proteção do seu território já há vários anos. É um projeto que acontece na terra indígena 7 de setembro, vocês vão ver no mapa que ele é metade Rondônia, metade Mato Grosso. É um projeto que é liderado pelo próprio povo Paiter Suruí, é proposto pelos Paiter Suruí através da associação Metareilá, que é a associação que representa os Paiter Suruí. E que tem vários outros parceiros, o Forest Trends, a ACT Brasil, a Canindel e Desaí Fundil, cada um assessorando na sua área de expertise. O Paiter Suruí, que já vem sendo construído há vários anos, onde eles começaram a perceber que o território deles estava sendo bastante degradado, que eles estavam tendo uma perda da cultura original deles. Eles se juntaram e fizeram um plano de 50 anos, onde eles identificam as áreas prioritárias e traçam um plano de ação para mudar essa situação. E o projeto de RED ele vem como um dos mecanismos financeiros para atingir esses objetivos. Ele não foi um projeto que identificou o RED como um motor para essas atividades. Não, o RED, na verdade, ele é um componente que vem se encaixar dentro de uma estratégia maior. Né? Então, quando a gente fala de projetos, atividades práticas, que é fundamental a gente considerar, a questão da escala, né? Quer dizer, qual é a escala que essas atividades vão ser implementadas, estadual, nacional, local, né? Então, é importante pensar nas diferentes possibilidades, e como eu falei, é fundamental que haja uma integração para que todas essas atividades trabalhem sob uma mesma lógica e sigam uma mesma estratégia, tanto em termos de metas, quanto em termos também de atributos metodológicos, né? É difícil você ter projetos trabalhando com metodologias completamente diferentes, é importante ter uma harmonização dessas atividades. As fontes de financiamento, né, que é a pergunta básica de quem é que vai pagar essa conta toda, né? Se o projeto vai entrar em mecanismos de mercado, vai ser baseado em fundos voluntários, ou os dois, onde os fundos voluntários vêm a cobrir uma parte do processo, vêm a financiar atividades específicas, e o mercado pode entrar numa etapa posterior na questão de compensação de resultado. Uma outra questão importante é a linha de base, ou seja, o cenário de referência sobre o qual você vai medir as suas reduções de emissões, que eles podem ser através de dados históricos, como é o caso do Brasil. O Brasil fez uma média entre as taxas de desmatamento entre 96 e 2005 e projetou isso linearmente para o futuro de 2006 até 2020. Quer dizer, essa linha, esse teto, é o cenário de referência onde você vai medir as reduções de emissões que você tem a cada ano, e isso é o que vai gerar a sua quantidade de redução de emissões. Ele é um atributo fundamental porque ele vai gerar o teto, né? Ele vai determinar a magnitude das reduções de emissões que vão ser geradas por um país, o que tem um impacto direto na questão financeira. Quer dizer, se os recursos financeiros vêm baseados na redução de emissão, quanto você gera de reduções de emissões tem um impacto direto na questão financeira também. Uma outra maneira de você fazer esse desenho de linha de base é você projetar um cenário de desmatamento, que é discutido principalmente por países que não têm uma linha de base histórica, ou seja, eles não têm um grande histórico de desmatamento, como é o caso, por exemplo, da Guiana, e de alguns estados, por exemplo, o estado do Amazonas, que tem hoje 97% da sua cobertura florestal conservada, mas que já vem alterando esse processo. Quer dizer, hoje no Amazonas a gente já tem ali no sul do estado, no sul e no sudoeste do estado, processos de desmatamento bastante significativos. Quer dizer, de hoje para ontem o estado tem pouco desmatamento, mas de hoje para frente, ou de hoje para amanhã, a gente vê que esse cenário não tem uma tendência a continuar igual. Quer dizer, a gente vê que a tendência é realmente que o desmatamento comece a acontecer com muito mais força em alguns pontos do estado, e que essas situações elas devem ser refletidas quando a gente pensa num cenário de linha de base. Outra questão é de saber quanto de carbono tem na floresta. Quando a gente olha para uma floresta, tipologias, né, diversos tipos florestais, fitofisionomias, e cada uma delas tem estoques de carbono diferente. Então é importante também saber exatamente quanto
carbono tem nas nossas florestas, porque ela também vai ter um impacto direto. Quer dizer, quando acontecem processos de desmatamento, o carbono contido naquela floresta é emitido, e isso também impacta diretamente quanto de carbono é emitido. Quer dizer, se é uma floresta muito mais rica em carbono ou não, isso tem um impacto bastante significativo em quanto carbono é emitido, e quanto carbono é emitido significa também quantas reduções de emissões você geraria se aquele desmatamento não tivesse acontecido. Também tem impactos diretos na questão financeira. A questão de implementação e distribuição de benefícios, quer dizer, um ponto que hoje é bastante discutido, é como os povos da floresta, as populações indígenas e as populações tradicionais são consideradas tanto no desenho quanto na implementação dessas atividades. Uma das questões que é muito presente é o fato de processo de consentimento livre, prévio informado, quer dizer, essas populações elas têm o direito de escolher como que as atividades RED vão ser implementadas no seu território, e tem também o direito de acesso aos benefícios que o RED vai gerar. Então, não só a questão de serem reconhecidos como beneficiários diretos das atividades de carbono, mas também terem o direito de estarem envolvidos no desenho e na implementação das atividades. Uma das questões que é muito fundamental quando a gente fala de RED é de garantir que os benefícios cheguem realmente na ponta da cadeia, né? Quer dizer, cheguem em quem realmente está lá no campo e quem está efetivamente empreendendo esforços para a conservação florestal. E hoje, se a gente olhar a questão, principalmente de áreas indígenas, a gente vê que elas têm um papel fundamental na conservação florestal e na redução do desmatamento. Então, essas populações elas têm também que ser consideradas quando a gente pensa em dividir os benefícios de RED. E a questão do monitoramento, quer dizer, a gente está dizendo que o desmatamento está reduzindo no Brasil, a gente tem que ser capaz de monitorar e de quantificar essa redução de emissões. Então, você ter condições de monitorar, relatar perante a convenção ou perante outros órgãos que vão fazer esse controle e poder verificar realmente se essa redução de desmatamento aconteceu, é fundamental. Então, essas são blocos assim, de questões metodológicas que são fundamentais quando a gente discute a operacionalização de mecanismos RED. Eu acho que hoje em dia a questão metodológica ela é fundamental, mas ela não é mais um limitante. Né? Quando a gente fala de todos esses itens que eu citei, já existem avanços e já existem metodologias e definições que permitem que o RED seja implementado no status inicial. Eu acho que também o RED é um mecanismo que vai evoluindo com o tempo. Né? Eu acho que se a gente esperar para ter um mecanismo perfeito para poder implementar o RED, acho que a gente vai conseguir isso quando não tem mais floresta para ser conservada. Então, acho que é importante também, apesar de nem todos os nós estarem envolvidos, é importante também começar com atividades pilotos e começar realmente a implementar isso no campo, porque é só quando você implementa e faz realmente a atividade acontecer que você começa a entender quais são os desafios e quais são as lições que podem ser replicadas para outros casos. Então, acho que para concluir alguns pontos importantes, como eu falei, a integração entre escalas é fundamental para você garantir a integridade do sistema. Quer dizer, quando a gente tem projetos, atividades do Estado, atividades a nível nacional acontecendo todas ao mesmo tempo, é importante a gente saber onde as reduções de emissões estão sendo geradas e quem são os reais geradores dessas reduções de emissões. Então, ter esse arcabouço integrado é fundamental para a integridade do sistema, para você não vender um crédito ou não considerar uma redução de emissões duas vezes, ter uma ampla participação dos diversos atores envolvidos, tanto União, Estados e outros atores numa escala menor, mas também outros atores, como populações indígenas, populações tradicionais, ONGs, enfim, acho que é importante que esse debate seja bastante amplo, garantindo assim que o mecanismo ele vai ser desenhado de uma forma justa e equitativa, que esses benefícios vão ser divididos de forma justa entre os diversos atores e que, como eu falei, eles cheguem realmente a quem está lá na ponta, quem está efetivamente empreendendo esforços para a conservação florestal. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Agradeço a vocês pela apresentação. Espero que não tenha sido super chato e entediante ficar olhando para uma tela. Meu e-mail está aí, o endereço do GESAN, me coloco à disposição para responder qualquer dúvida ou qualquer indagação.